Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este que é o segundo domingo da Páscoa e também conhecido como Domingo da Misericórdia. Amados irmãos e irmãs, a segunda leitura deste domingo se encontra lá no livro de Apocalipse de São João, no capítulo 1, e nos diz assim: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: O que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés, mas ele colocou sobre mim a mão direita e disse: Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Amados irmãos e irmãs, você que já acompanhou, já saiu aqui no canal o vídeo da primeira leitura do Evangelho deste domingo. E quando eu gravei, ainda não havia acontecido um episódio que marca muito essa semana, que é o falecimento do nosso sumo pontífice, o Papa Francisco. E quando eu soube da notícia, eu fiquei a meditar o quanto a morte do Papa Francisco grita para nós dentro de um contexto pascal. Porque nós acreditamos na ressurreição da carne. Nós acreditamos na vida eterna. E pensando melhor, o quanto também o falecimento do Papa Francisco tem a nos falar para este Domingo da Misericórdia. Já foi anunciado pelo Vaticano que o sepultamento dele vai acontecer no sábado, na véspera deste domingo. Mas eu queria fazer um comentário também dessa segunda leitura à luz desse falecimento dele, se vocês me permitem. Vamos começar pelo texto. Primeiro aqui nos fala, como é o capítulo 1, diz que o autor seria um nome de João, ninguém sabe que João é esse, e ele fala que é companheiro na tribulação. Que tribulação é essa? Quando o texto de Apocalipse é escrito, provavelmente está-se numa época de grande perseguição ali, no imperador Domiciano. E, segundo o texto nos diz, parece que esse João que escreve está exilado, está longe de sua terra na ilha de Patmos. Tudo isso por causa da palavra de Deus. Ele fala que foi arrebatado pelo Espírito, como se fosse uma espécie de uma visão que ele tem. E ele escuta alguém dizendo: escreve num livro. Mas quando ele volta para ver quem está falando, ele vê 7 candelabros de ouro, que representam 7 igrejas naquele contexto. E no meio dos candelabros tinha alguém que era semelhante ao Filho do Homem. Essa aqui é uma referência clara ao livro de Daniel, que falava de um Filho do Homem, que depois é visto como Messias, e o próprio Jesus se autodeclara Filho do Homem também, que estava com a túnica comprida e com faixa de ouro. E naquele momento, aí aparece aqui a mesma manifestação do Antigo Testamento. Sempre que Deus aparecia, alguém caía quase como morto diante de Deus. Só que, de repente, esse que seria um Filho do Homem, coloca a sua mão direita e diz: Não tenha medo. Vamos repetir essa frase. Não tenhas medo. Interessante é pensar no Cristo que está presente no meio dos 7 candelabros. Ou seja, no meio das 7 igrejas. Vamos trazer para agora o Cristo que está presente na una, santa, católica e apostólica igreja. O Cristo que está presente dizendo para nós: não tenhas medo. O Cristo que fala, talvez muita gente, quando soube do falecimento do Papa Francisco, ficou: meu Deus, cadê Deus que não deixou o Papa viver mais um tempinho? Ele diz para a gente: não tenha medo, eu estou no controle. A missão do Papa Francisco finalizou, daqui a pouco teremos outro Papa. Sabe? Não tenhas medo. É impossível não lembrar, por exemplo, da cena em que o Papa Francisco estava na época da pandemia, e várias mídias colocaram isso, sozinho a rezar pelo mundo no tempo do Covid-19. Quem nunca lembra disso? E a gente olha e diz assim: nossa, naquele tempo também o Papa meio que gritava: não tenha medo. Deus está no mundo, Deus está presente, Deus está no controle. Sabe? E é nesse mesmo contexto que também Deus quer dizer pra gente: não tenhamos medo. Porque o Cristo
que é o primeiro e o último, vive e está presente e atuante. E diz o texto ainda que ele esteve morto, mas agora está vivo para sempre. E ele tem a chave da morte e da região dos mortos. Ou seja, ele venceu a morte. Agora nós podemos falar em vida eterna. Isso tem tudo a ver com celebrar o Domingo da Misericórdia. Porque Deus teve misericórdia de nós e venceu aquilo que seria o nosso pior inimigo. Que sempre o ser humano quis lidar com ela, que é a morte. Por isso que olhar para o falecimento do Papa Francisco, ou a morte de qualquer outra pessoa, é lembrar, olha, para nós que somos cristãos, não é um momento de tristeza profunda, é um momento de saudade. Porque para nós a morte não é fim, a morte é passagem. E nós também precisamos, enquanto igreja, gritar para os 4 cantos do mundo. Jesus está no meio, assim como estava no meio desses 7 candelabros. Jesus está presente. Jesus tem agora as chaves da morte. Jesus é o primeiro e o último e vive. Não tenham medo, povo. Não tem para que ser assim. E como não pensar no Papa Francisco nesse contexto também, onde em suas encíclicas sempre ele pediu, por favor, a alegria do Evangelho. E só é capaz de ter a alegria do Evangelho, gente, quem entendeu a frase não tenhas medo. Porque podemos dizer sem medo nenhum, que a alegria é o oposto de quem tem medo. Quem tem medo não está feliz. Quem tem medo está tenso, está preocupado. Mas quem não tem medo, que tem coragem, a coragem, ela está aliada à verdadeira alegria. O Papa Francisco nos ensinou muito sobre isso. E nos ensinou que nós, enquanto igreja, temos que ser agentes da misericórdia, um grande hospital de campanha. Podemos então dizer que nós, enquanto igreja, temos que gritar para o povo, olha, tenha medo não, vai passar. Tenha medo não, Cristo está presente. Por isso que nesse Domingo da Misericórdia, além de rezarmos pela alma do Papa Francisco, além de rezarmos pela nossa igreja, lembremos do nosso grande chamado, sermos uma igreja que exala a misericórdia. Se fizermos isso de fato, amados irmãos e irmãs, nós estaremos cumprindo o mandato missionário do Senhor. E estaremos dizendo do mesmo jeito que o João, no texto de Apocalipse, fala, né? Que essa voz apareceu para ele e disse, não tenhas medo. É isso que precisamos dizer para as pessoas. Espero que você, amado irmão, amada irmã, tenha gostado desse estudo, desta reflexão, da segunda leitura, deste segundo domingo da Páscoa. E diga a você também, né? Rezemos pelo Papa Francisco, rezemos pela nossa igreja. Mas cientes de que Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle de tudo. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.